Aí você imagina o seguinte, olha, tudo isso aqui, né, são estrelas, porque o Sol é uma estrela, né, que tem estrela tem luz própria. E dentro, na estrela, não há possibilidade de ter vida, é por conta do calor gerado pela estrela. Mas em volta dela, eu tenho um astrônomo aqui que daqui a pouco vai me explicar melhor. O senhor não quer entrar aqui, que eu já falo Pronto, pro senhor? já vamos direto. Aí o senhor já me explica ali com muito mais competência do que eu. Tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Da mesma forma. Seu Marco Antônio. Ademar Gevaé. O Gevaé. Gevaé. O Marco Antônio deu uma entrevista para você. É verdade. O Marco Antônio falou Esse é o comigo. papa da ufologia do mundo, esse cara. Imagina. Agora chegamos, mas fique aqui do meu lado, para que pois todo é. mundo possa vê-lo aqui, Gevaé. E aqui, essa reunião de luzes aí se chama como? Isso é uma galáxia. Isso é uma galáxia. Existem zilhões de galáxias no universo. A gente não sabe contar. E o Sol é um dos milhões de pontinhos que há nessa imagem. Imagine você. Sabe quantos sóis há no universo? Não. 1 com 70 zeros atrás. É um número impronunciável. 1 com 70 zeros. 70 zeros. A gente tava Como eles falando... contaram isso, eu não sei. A gente estava falando em 23 milhões de reais, a gente já estava achando um número absurdo. Agora imagine 1 com 70 zeros Muita atrás. coisa, Um número de sol. De sóis, né? Sóis no Agora universo. você imagina, é de estrelas, é de todos os tipos. Agora, a nossa tem esse tanto de planetas ao redor, 9, 10. Há algumas que têm 20, 30 planetas, eles já estão sendo detectados e agora confirmados pela astronomia. Então há uma quantidade assim absolutamente incalculável pela mente humana de planetas onde possam existir formas de vida diferentes da nossa, iguais à nossa, formas de vida inteligente. Seria muita pretensão do ser humano achar que diante dessa Nossa, imensidão, né? E esse aqui é uma das galáxias, né? São zilhões. São zilhões de galáxias, é isso? É. Então imaginar que a gente que é nada, menos que uma poeirinha aqui, né? Que é o Sol, a gente pudesse ficar... seria muita pretensão mesmo, você quer saber? Realmente é muita pretensão. Por isso que nós temos há muito tempo defendido que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Não é uma só, não é um outro planeta que vem até aqui. São inúmeros planetas, inúmeras civilizações que alcançaram um estágio evolutivo, tecnológico, bem alto. E estão fazendo mais ou menos o que nós fazemos, só que com muito mais tecnologia, porque hoje nós também estamos explorando o espaço. Nós estamos em Marte, nós estamos na Lua, nós estamos em Saturno, nós estamos mandando nossas naves para lá. Só que com uma limitação tecnológica muito grande. Esses seres que estão à nossa frente, sabe lá Deus quantos são eles, inúmeros, incontáveis, eles já têm possibilidade de viajar pelo espaço, vencer essas distâncias interestelares e vir à Terra e devem ir a outros planetas também. Quer dizer, esses filmes que a gente vê por aí não são, que é imaginação, né? Tudo que a gente... São grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Exceto que nos filmes, geralmente, os extraterrestres, eles são relatados como... O que são verdes? Enormes. Né? Ou grandes, ou verdes, olho puxado. Com vários tentáculos. Malvados. Tudo. Por quê? Tem algum sentido nisso? Não tem muito sentido, porque, na verdade, todas as pessoas que tiveram contato com esses seres no planeta, e foram milhares de contatos em todo mundo, eles descrevem os extraterrestres como nós, com um formato humano. Eles têm 2 braços, eles têm 2 pernas, eles têm um rosto muito semelhante ao nosso, eles têm 2 olhos, eles não têm 3 olhos. Eles não têm os olhos na cabeça, ou alguma coisa assim. Eles são iguais a nós. Você vai dar ibope no filme, né? É como se a vida tivesse sido semeada, assim, por inúmeros planetas e tivesse germinado neles de uma maneira parecida, como aconteceu na Terra. Deixa eu servir o café da manhã aqui para o senhor, para a gente conversar direito, que eu antecipei tudo aqui. A minha produção deve estar quase doidinha ali do outro lado. Mas vou juntar minhas fichas aqui, que eu tenho umas perguntas para o senhor. Vamos sentar aqui agora, por favor. Obrigado. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, né? eu que agradeço a oportunidade de estar no teu programa. Quero te trazer um abraço de todo o pessoal da revista UFO, que é a publicação que nós fazemos aqui no Brasil. Eu trouxe uns exemplares para você. Essa revista é a mais antiga publicação sobre discos voadores do mundo, Ana Maria. Nós fazemos ela no Brasil há 30 anos. Ela é mais antiga do que as americanas, do que as italianas, do que as inglesas. Legal. É uma revista que a gente faz com muito esforço, com o objetivo de divulgar esse tema para a sociedade.
para que as pessoas saibam. Nós são cientistas que escrevem. São estudiosos do Brasil inteiro. Nós temos uma equipe bastante vasta. Nós somos com especialistas em ufologia. Ele estuda evidências de registros e objetos não identificados, né? O nome dele, sim, é Marco Antônio Petit. Acho que o senhor deve conhecer. Sim. Você deve conhecer. Sim. Ele é autor de vários livros. É o editor da revista UFO. Ah, é o editor da revista. E um dos ufólogos que falavam para você agora, que é paranaense e também é um membro da revista UFO, é o Jackson Camargo, um investigador de campo da nossa região. Quer dizer, são pessoas do Brasil inteiro que colaboram para poder... Do mundo inteiro. Do mundo Nós inteiro. temos uma rede de pessoas que são interessadas por esse tema. Tá. Elas são fascinadas, tem alguma coisa que aconteceu com elas, e muitas vezes até nada aconteceu com elas, mas elas se interessam e elas se engajam nessa pesquisa. E são de todos os tipos, são médicos, são engenheiros, assim como são estudantes, são frentistas de posto, enfim, todo tipo de pessoa interessada por esse tema que contribui assim com o seu como trabalho. O Petit. E ele, como estuda esse assunto há 40 anos, ele falou um pouco com a gente. Quer ver, rodou? Eu costumo dizer que não acredito. A gente sabe da existência do fenômeno a partir de uma série de evidências, de documentos que não só fazem menção à presença alienígena no presente, no Brasil e no exterior, como também nós temos evidências bastante marcantes que mostram que esse fenômeno vem acompanhando a nossa humanidade desde milhares e milhares de anos atrás, no mínimo. Durante as últimas décadas, né, principalmente os últimos 30 anos, boa parte desse tempo, qualquer pessoa que fosse até a Força Aérea, a própria mídia questioná-la sobre a existência, por exemplo, de documentos oficiais sobre esse assunto, a resposta era sempre negativa. Na noite do dia 19 de maio, 19 para 20 de maio de 86, inicialmente, logo depois do pôr do sol, um pouquinho depois, começaram a ser notados objetos pairando nas redondezas do aeroporto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. O número de objetos foi crescendo com o passar das horas, a ponto de começar a atrapalhar o próprio tráfego aéreo somente no estado de São Paulo, né? Isso levou, é claro, uma preocupação, né? O presidente Sarney, que era o presidente na época, foi acordado pelo ministro da Aeronáutica e os caças receberam ordem para levantar voo, tá? 3 da base de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e 3 da base de Anápolis, lá no Planalto Central. E quando esses caças começaram a se aproximar, esses objetos começaram a se espalhar. Em determinado momento, segundo informações que eu tive pessoalmente dos próprios militares, alguns desses objetos chegaram a fazer um voo de esquadrilha, como se os UFOs fossem uma esquadrilha junto com os nossos aviões, mantendo exatamente a mesma distância. E a coisa misteriosa nesse caso é que em determinado momento, por exemplo, os pilotos não viam nada com seus olhos, mas o radar acusava. Era como se aqueles ocupantes ou operadores daquele fenômeno estivessem demonstrando as suas capacidades tecnológicas e, ao mesmo tempo, mostrando a sua atitude positiva, porque eles não causaram nenhum tipo de problema para as nossas aeronaves, né, que os perseguiam, né? No dia seguinte, o que aconteceu? O senhor ministro da Aeronáutica, brigadeiro Júlio Moreira Lima, prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado sobre esse tipo de ocorrência. Esse relatório não foi divulgado 30 dias depois. Aquele relatório que não existia, supostamente, né, numa das versões do senhor ministro, recentemente a campanha conseguiu a liberação. E é um relatório bastante objetivo, bastante sério, que fala dos deslocamentos incríveis desses objetos, das velocidades, das alterações de trajetória, e no final coloca claramente aquela ideia de que eles estavam sob o controle de alguma forma de inteligência, ou seja, não era nenhum tipo de fenômeno anômalo, era realmente alguma coisa relacionada a uma alta tecnologia, ou seja, naves, claramente colocando para vocês, e que evidentemente a origem tem que ser buscada em outros sistemas estelares. Como é que se explica que a aeronáutica relutou tanto tempo, e só com o esforço de todos vocês, Ademar, que eles conseguiram a liberação e agora a gente está vendo esses documentos? Isso se explica da seguinte maneira. A aeronáutica de qualquer país minimamente responsável tem que vigiar o seu espaço aéreo. E com a nossa não é diferente. Os nossos militares, nesse sentido, aliás, são extremamente competentes. E desde os anos 50, esses fenômenos vêm sendo registrados por toda parte. Só que como os militares nunca tiveram uma explicação, e na mente militar, aquilo que não se explica, não se fala.
Então isso foi ficando guardado durante anos e os documentos foram se acumulando, até que um dia, em 2004, nós resolvemos, eu e o Marco Antônio Petit iniciamos isso, e depois fomos agregados pela Comissão Brasileira de Ufólogos, e iniciamos uma campanha chamada UFOS Liberdade de Informação Já, que pede ao governo, através das suas Forças Armadas, que abra esses arquivos. E deu certo. A partir de 2007, com o esforço de todos os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, o governo começou a liberar os documentos. E foram ao todo, até agora, 4.500 páginas. É uma quantidade significativa de documentos. Ali tem relatórios de ocorrências, por exemplo, de discos voadores perseguindo aviões ou seguindo aviões e sendo perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira, discos voadores pousando, com tripulantes do lado de fora. Quer dizer, casos sérios, muito sérios, inquestionáveis. E por isso eu costumo dizer o seguinte, se até um tempo atrás eram os ufólogos que diziam, os discos voadores existem, gente, hoje é o próprio governo, hoje é a própria Força Aérea Brasileira e as forças aéreas de vários outros países que fazem o mesmo. E essa campanha continua. Nós não paramos. Porque no total não são só 4.000 páginas. Não são 4.000 páginas. Porque 25 quilos de papel significa muita coisa, né, de relatório. Veja, essas 4.000 páginas, segundo a Força Aérea Brasileira, corresponderiam às investigações e às documentações feitas por ela de 1950 a 2010. Cara, 4.500 páginas eu produzo sozinho, trabalhando lá em casa, em Curitiba. Eu produzo sozinho. Não é possível acreditar que todas as unidades da Força Aérea Brasileira, em 6 décadas, tenham produzido 4.500 páginas. Então a gente tem uma história agora, a história do seu João e a dona Rosa da Silva. Eles moram na cidade de Iturama, no interior de Minas Gerais, e juram que foram abduzidos. E que é abduzidos, na Maria, isso aí? O termo abdução é utilizado para descrever memórias supostamente reais de pessoas que foram levadas secretamente por entidades aparentemente não humanas. Quer dizer, o cara entrou no disco voador, né? No caso do seu João e da dona Maria Rosa... Geralmente levado à força. Até o carro da família teria sido levado para dentro dessa nave espacial, que é o que eles dizem. Quer ver? Rodou. Seu João Caiana, como é conhecido, é eletricista. A mulher, dona Rosa, professora. No dia que mudou a vida deles, o casal estava acompanhado da filha, da neta e de uma amiga da família. A gente vinha da fazenda. Logo que saiu, eu parei numa ponteira e eu vi uma claridade. Aí na frente, assim, em sequência, espaço curto. Eu parei numa tabu para mostrar para elas que não era avião. Que eu olhei, ele já estava assim, após as árvores, né? Ele estava bem em cima. Trocou a temperatura de calor intenso, eu passei a ter frio e muito frio. Eu não vi a terra, eu só vi a copa dos eucalipto, que era um eucalipto muito antigo e que não tinha como eu estar no chão e olhar a copa daqueles eucalipto. Depois que foram levados, ninguém lembra de mais nada. Para descobrir o que aconteceu durante os 50 minutos que ficaram sequestrados, todos passaram por regressão com especialistas. E na regressão consta uma cirurgia na cabeça da minha filha, fez uma coleta de sangue na perna esquerda da minha mulher. A minha neta foi furada assim, parei com a coluna aqui, no pezinho. Logo depois, uns tempos, eu vi 3 na porta do meu quarto, que é os 3 que teve com nós, que é uma raça. E eu ainda queria morrer de apavoramento, porque o meu negócio é proteger a família, era isso.